Muito bem, vamos ler então Mateus 15, 6. E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Amém. Vamos orar porque é necessário oração agora. Senhor, não somos nada. Se não fosse as tuas misericórdias se renovando hoje pela manhã, nós com certeza seríamos consumidos. Mas obrigado pela renovação das tuas misericórdias. E nesse momento, Senhor, nós não queremos nada além do que a tua voz. O teu Espírito falando conosco, abrindo o nosso entendimento. Então, ajuda-nos nessa manhã. Peço por aqueles que têm dificuldade em concentração, em que a mente vaga de uma forma tremenda, que o teu Espírito agora venha visitar essas vidas e que elas possam ter um momento de quietude para ouvir a tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Estamos esse mês de março trabalhando aí essa questão da tradição, tá, gente? Quem não veio desde o primeiro estudo pode acompanhar lá no site. O perigo das tradições. A pessoa recebe, conforme o próprio termo, né? Eu anotei, sempre tenho trazido à memória para não perder de vista. A questão da tradição, ela passa de geração a geração. E são exatamente atos, ritos, situações que às vezes pai, mãe, avô, bisavô passam e a gente acaba assimilando aquilo como verdade. E quando nos deparamos com a verdade da palavra de Deus, nós temos uma certa resistência. Por quê? Porque a tradição é muito forte, né? Então nós queremos aqui estar abertos a ouvir a voz de Deus, ok? Isso não é um problema de hoje, isso é um problema que acompanha a história do ser humano, tá? Tanto é que aí em Mateus 15, 6, invalidastes o mandamento de Deus pela vossa tradição. No primeiro estudo, então, nós abordamos isso. É possível invalidar o mandamento de Deus pela tradição? Sim. É só você ficar atento aí às tradições e negligenciar a verdade. No segundo estudo, nós trabalhamos um pouquinho o enfrentamento que Maria teve, né, para receber a palavra de Deus como ela é, palavra de Deus. E hoje então nós prometemos, domingo passado, e hoje nós vamos estar valorizando isto, né? A tradição com relação ao Evangelho, tá? Precisamos tomar cuidado para não entrar no Evangelho segundo os homens, né, e desprezar então o Evangelho que é nos dado gratuitamente pelo Senhor Deus, ok? Então vamos lá, Gálatas capítulo 1, os versículos 11 e 12, o apóstolo Paulo escreve, é interessante, gente, e isso vale a pena, são detalhes riquíssimos, mas ele escreve aos santos que estão em Gálatas, tá? Você encontra isso ali no início do texto. Gálatas 1. Nós vamos aqui diretamente nos versos 11 e 12. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi, nem aprendi de homens algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Detalhes. 11. Faço-vos, porém, saber, irmãos, para quem que ele está escrevendo? Aos irmãos.
aos santos que estão em Cristo Jesus na Galácia. Então, é para você, é para mim, nós que somos irmãos em Cristo, tá? Que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Então aí você já começa a pensar comigo. Tem um evangelho segundo o homem e tem um evangelho segundo Cristo. Ok? 12. Porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante o que devemos atentar aqui, evangelho não se entende pela lógica humana, não é por explicação, mas é por revelação. Vocês lembram lá do Salmo 119, 130, que vai dizer o seguinte: a exposição das tuas palavras traz luz, ela dá entendimento aos simples. Ou seja, à medida que lançamos a palavra, ela sim traz revelação ao nosso coração, mas não é algo que se explica, mas é por revelação, tá bom? Partindo desse princípio, então, eu queria dizer para todos aqui, que estão aqui hoje, que o Evangelho segundo Cristo é simples, 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 simples. O Evangelho segundo os homens, que é um pouquinho complicado, tem algumas coisas que você tem que fazer, é meio truncado, não tem muita clareza, mas o Evangelho segundo Cristo, ele é simples. Então eu vou ser assim, bastante rápido nessa hora, tá? Por exemplo, Marcos 16:15, alguém se lembra? Ide por todo mundo, pregai a toda a criatura. É só isso que diz o texto lá, tá? Depois se você quiser conferir. Mas Jesus, ele deixou apenas uma mensagem para ser pregada, e a mensagem é o Evangelho. A palavra evangelho no grego, que é euangélio, significa o quê? Boas notícias, boas novas de salvação. Quem veio de igreja evangélica, que tem escola bíblica dominical, ensina isso, né? Boas notícias, boas novas. E essa boa notícia que Jesus mandou pregar, anunciar, não é para fazer confusão na cabeça das pessoas, mas é para que a pessoa ouça e receba. Né? Não entra a capacidade humana, é Deus falando e a pessoa ouvindo Deus e dizendo: cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Então vamos lá, de uma maneira simples, trazer o seguinte: é um milagre, é por revelação. E aí eu quero trazer à memória domingo passado. Vocês lembram? O anjo vem conversar com Maria e diz assim: salve, bem-aventurada és tu entre as mulheres, e começa uma conversa com Maria, e daí nessa conversa o anjo diz o seguinte: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Por quê? Porque ela pergunta, ela questiona, né? Não é o normal, não é a lógica, a medicina não explica. Então como será isso? O anjo explica muito bem. Agora eu vou falar uma coisa bem séria. Os pastores sérios, quando você vê o Apocalipse, quando você lê o Apocalipse, lá é escrito para 7 igrejas, ok? E quando fala dessas 7 igrejas, fala os 7 anjos da igreja, estão lembrados? Quem são os anjos da igreja? Por isso que eu tenho que falar isso com cuidado. Tem que ser pastor sério, porque pastor sério, ele vai transmitir o quê? Não o que ele acha, não o que ele pensa, mas o que está escrito.
Porque o que é vivo e eficaz é a palavra. Não é o conhecimento do pastor, não é as coisas que ele inventa, mas é o que está escrito. Então, o pastor sério vai dizer o seguinte, conforme o anjo disse a Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. O pastor Célio vai dizer o seguinte: olha, isso é por revelação. Essa é uma ação do Espírito Santo. Não queira criar com seus miolos, entender, questionar, porque a Bíblia é muito clara, lá em Isaías dizendo: para que creiais, saibais e entendais. A primeira coisa que a pessoa precisa é saber. Uma vez que ela soube disso, o que Maria fez? Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Porque o anjo falou uma outra frase que um pastor sério também deve falar. Qual é a segunda frase que ele disse? Porque para Deus nada é impossível. Então, o Evangelho segundo Cristo não é da capacidade humana, é revelação, é um mistério, e isso é revelado pelo Espírito Santo. Não adianta querer convencer ninguém, porque esse convencimento quem faz é o Espírito Santo. Então, o anjo diz isso e um pastor sério vai dizer a mesma coisa, porque para Deus nada é impossível. E aí, convido agora a ir em Tito 2:11, porque nós vamos fazer aqui uma diferença, né? O anjo Gabriel, ele vem especificamente a uma pessoa. Agora, a graça de Deus não vem sobre uma pessoa apenas. Tito 2:11. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Então, para mim não existe dúvida nenhuma, não existe questionamento nenhum. Se eu andar na rua, se eu ver ou um mendigo, ou um médico, ou um cientista, basta ser um ser humano. Não tenho nenhum problema de dizer a boa notícia, que é o Evangelho. Por quê? Porque a graça de Deus foi derramada sobre quantos? Todos os homens. Ninguém aqui desse auditório e dos que estão ouvindo pelo site, ninguém está fora desse todos. A graça é para você. Diferente de Maria, Maria foi um assunto específico, o anjo veio e falou com ela. Agora, a graça de Deus vem para atingir toda a raça humana, com uma boa notícia. A boa notícia que ele tem é que o Evangelho de Cristo te salva, te livra, te liberta, te coloca numa posição maravilhosa que é assentado nos lugares celestiais. Ainda, Timóteo, ainda dentro desse aspecto, né, da graça, 1 Timóteo 2, 3, 4 e 5, porque ele fala dessa graça e fala que, além de ele derramar essa graça sobre todos, Deus tem uma vontade. Às vezes a pessoa está preocupada, né? Como fazer a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é expressa aqui. 1 Timóteo 2, nós vamos ler os versos 3, 4 e 5. Porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem.
Que coisa riquíssima que é esse texto, que beleza que é esse texto, né? Deus tem uma vontade. Essa vontade está expressa aí, é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então o projeto de Deus é salvar você e além disso despertar em você para conhecer toda a verdade. E aí ele mostra, gente, não tem outro mediador entre Deus e os homens, é Jesus Cristo. Não tem para onde recorrer. A salvação é por meio de uma pessoa e essa pessoa é Jesus. Não tem acerto, não tem acordo. Ah, mas eu fiz tantas coisas, não interessa. Se não passar pelo Senhor Jesus Cristo, não há salvação. Salvação é por meio dele, da pessoa dele. E agora entra propriamente essa boa notícia que eu quero passar agora, tá bom? Que é o Evangelho segundo Cristo. 1 Coríntios 15, os versos 3 e 4. 1 Coríntios 15. Quem tem dificuldade em achar, esse programinha é fantástico, né, Rex? Olha que coisa boa. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. Lembra do que nós lemos em Gálatas 1:11? Ele não recebeu de homem algum, mas ele recebeu por revelação de Deus. Então o que ele está entregando? Eu estou entregando o que também recebi. Que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Seguinte, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Ok. Isso aí nós conhecemos, né? O que é o Evangelho? Morte, sepultamento e ressurreição de Jesus. Tanto é que Mateus, Marcos, Lucas e João são considerados evangelistas, ou o Evangelho segundo João, segundo Mateus, segundo Marcos, segundo Lucas. Por quê? Porque todos eles abordam esse assunto: morte, sepultamento e ressurreição. Onde é que está a boa notícia dessa morte, desse sepultamento e dessa ressurreição? Agora sim, é algo sobrenatural. Preste atenção. O anjo falou para Maria: descerá sobre ti a virtude do Altíssimo. O que vai descer... Não vamos fazer uma sessão aqui de estranha, mas o que você deve entender é o seguinte: João 12:32, você lembra? E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. Está lá em João 12:32, tá? Então o que acontece? Ele morreu. O Evangelho segundo Cristo diz assim: ele morreu, mas você morreu com ele. Porque quando ele foi levantado da terra, ele atraiu a todos. O que mais que mostra na Escritura? 2 Coríntios 5,14. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. A morte de Jesus tem uma boa notícia para você: você morreu com ele. E ele vai mais adiante, porque alguém pergunta assim: mas como assim morreu? Morreu, literalmente morreu. Mas o que morreu? Não morreu fisicamente. O Eliseu está aqui, nós estamos aqui, mas o que morreu com ele é uma coisa chamada velho homem. Aquilo que a Igreja Católica faz, lembra que você levou a criança ou levou o filho para ser batizado? Você sabe qual é o significado daquele batismo, não sabe? Para livrar a criança do pecado original. E muitas igrejas hoje ainda acreditam nesse batismo. Só que o que aconteceu de fato quando Cristo morreu? É que
A nossa natureza, o nosso velho homem é morto ali no corpo de Cristo. Não é um batismo, nem nas águas, ou por aspersão ou imersão, mas é através do sacrifício de Cristo. Isso está em Romanos 6, versículo 6. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado como escravo. E o verso 7, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Muito bem, aí entra uma coisa chamada revelação. Não entra entendimento, não entra lógica. Por quê? Você não tinha nascido quando Cristo morreu. Você nem sabia o que era pecado. O fato é que o sacrifício dele aconteceu não somente naquela ocasião, mas desde a fundação do mundo, para que ele pudesse atingir desde Adão até o último homem a nascer no planeta Terra. Tamanha é a grandeza do sacrifício do Cordeiro. E já vou despertar a igreja para domingo que vem. É bacana fazer isso, porque a pessoa cria uma expectativa, né? Domingo que vem, se Deus nos der a graça, nós vamos falar sobre a tradição da cruz. A cruz, né? Que alguns usam a cruz como uma simbologia, mas a tradição sobre a cruz e a verdade sobre o que aconteceu na cruz, tá bom? Continuando. Ele morreu, mas ele foi sepultado. Estão lembrados? Conforme disse Corinto. Aí nós vamos ler Romanos capítulo 6 agora. Romanos 6, versículos 3 e 4. Sabe aquele momento que ele ficou na sepultura, antes da sua ressurreição? Então ele atrai o seu velho homem, mata, assim como ele morre naquela cruz, ele mata você, ele mata seu velho homem, e ele vai para a sepultura. E o que acontece nessa sepultura? Está em Romanos 6, 3 e 4. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Revelação. Eu estou aqui crendo que a palavra traz essa revelação ao seu coração. Eu estou entendendo plenamente que o Espírito Santo traz essa clareza. Tá? Luiz, pausadamente. Versículo 3. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Aqui não está falando de batismo nas águas, tá, gente? Está falando do batismo em Cristo. Todos que foram atraídos em Cristo. Até lá em João 11, 59 vai dizer, convergidos em Cristo, no corpo do Senhor Jesus Cristo. Nós fomos batizados na sua morte. Versículo 4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Qual é a boa notícia que o anjo traz, a palavra traz aos nossos corações? A boa notícia é que quando Jesus morreu, morreu o meu velho homem. A boa notícia é que esse velho homem, quando morreu com Cristo, Cristo foi sepultado, e nós fomos sepultados juntamente com ele. E qual é a terceira maravilhosa, bendita, gloriosa, boa notícia? É que ele ressuscitou ao terceiro dia. Isso é tremendo.
Mas Efésios 2:6, não precisam ir lá, vocês conhecem. Bom, se bem que tem o texto aqui, ó. Efésios 2:6. E vos vivificou, e nos ressuscitou juntamente com Ele. Ele ressuscitou, mas o português é lindo, é riquíssimo. Ele nos ressuscitou juntamente com. Jesus não ressuscitou sozinho. Ele nos ressuscitou juntamente com Ele e Ele fez algo sobrenatural e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Repito, é mistério, é revelação. Que ridículo, pastor, eu nem tinha nascido, como é que eu ressuscitei com Cristo lá atrás? Gente, se você for tentar lógica, não existe. É a palavra de Deus. Se for pensar no que Maria enfrentou para justificar que ela estava grávida do Espírito, deve ter sido um caos. Mas o fato é que ela creu, e porque ela creu, o Messias veio, o Messias morreu, ressuscitou pelo poder de Deus, porque juntamente com ele nos ressuscitou. Versículo 7 vai dizer o seguinte: para mostrar nos séculos vindouros, exatamente hoje, no dia 16 de março de 2025, nos séculos vindouros, as abundantes riquezas da sua graça. A graça atinge hoje, continua atingindo. E o versículo 8 então vai dizer: pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Diante desses fatos da palavra, você pode dizer: Senhor, mas eu sou um miserável pecador, como aquele homem que batia no peito, tem misericórdia de mim. Enfim, você pode apresentar várias situações. Tudo isso já está feito. Assim como o anjo falou com Maria, essa palavra vem e atinge o seu coração. O Evangelho de Cristo já foi realizado e você já, eu vou falar isso com cuidado, você já está salvo pela graça do bom Deus. Tudo isso já aconteceu. Agora, quando o anjo fala, porque para Deus nada é impossível, eu repito aqui, porque isto para Deus não é impossível. Aí Maria teve um gesto maravilhoso: cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Eu não vou questionar, eu não vou brigar, eu não vou entender mesmo, mas eu quero que o Senhor cumpra em mim esta palavra, porque eu não aguento mais viver na escravidão do velho homem. E o milagre acontece, porque pela graça que nós somos salvos. Amém? Muito bem. Agora sim, 2 Coríntios 11, versículo 3, que vem a parte mais estranha, que é, você apresenta esse plano lindo, maravilhoso, de uma gentileza, de uma graça tremenda, mas aí nós temos um inimigo chamado Satanás, diabo, Lúcifer. Então vamos lá, 2 Coríntios 11, 3. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Percebe? O Evangelho é simples. A graça aconteceu, o milagre aconteceu, a justificação aconteceu, o nosso velho homem já morreu, ele nos ressuscitou, nos fez assentar, tudo isso é simples, a graça já aconteceu. Mas Paulo temia uma coisa, que assim como a serpente enganou Eva, assim o nosso sentido também seja corrompido e se aparte da simplicidade que há em Cristo Jesus. E agora sim, nós vamos para Gálatas, que nós vamos ver esse cuidado que ele apresenta, né? Gálatas 1.
o versículo 6 e 7. Maravilho-me de que, tão depressa, passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns entre vós inquietam e querem transformar o evangelho de Cristo. Muito bem, lembrando, gente, ele está escrevendo aos irmãos, ok? E o que ele está escrevendo? Admiro-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou, aonde? Pela graça de Cristo para outro evangelho. Quando ele diz, o qual não é outro, senão que alguns que vos inquietam e querem perverter ou transtornar, tá? O evangelho de Cristo. Então agora que entra a tradição. Alguns aqui vão lembrar muito bem. Às vezes você vai na igreja e aí o pastor faz um sermão enorme, bonito, empolgante, emocionado, toca-se uma música ao fundo e naquele momento de oração pede para todo mundo ficar em pé e daí o pastor diz o seguinte: agora eu gostaria de fazer um convite. Quem gostaria de aceitar Jesus aqui, levante a sua mão. Não precisa levantar aqui, pelo amor de Deus. Não faça isso aqui. Eu estou mostrando o que é o Evangelho segundo os homens. Naquele momento de emoção, de euforia, a pessoa levanta a mão, vai à frente e chora. Gente, isso é tradição. A igreja aprendeu, através do tempo, que se eu trouxer pessoas aqui na frente, eu vou pegar o nome dela, eu vou colocá-la como uma pessoa que eu agora vou visitar, e ela vai fazer parte da igreja, e eu vou falar sobre batismo, e eu vou dar uma classe de catecúmenos, porque eu quero fazer dela uma membro da igreja. Por quê? Porque vai dar retorno, vai ter muita gente, vai dar dinheiro, e quanto mais dinheiro, melhor. Isso é perigosíssimo. É vasto. Tá, eu até ia citar, mas não está no nosso estudo, mas é Isaías 1,13, quando diz assim, que Deus não aceita a iniquidade e o ajuntamento solene. Não existe essa expressão, eu aceito Jesus, sendo que você está carregado com o velho homem, velha natureza, pecado, iniquidade. Não existe isso. O que existe é, Jesus te aceita como você é, e Jesus te livra do seu velho homem. Jesus cura a sua natureza, não é você que aceita. Somos aceitos, somos abraçados, acolhidos pelo Senhor Jesus. Uma outra coisa que é muito comum, mudança de comportamento. Você vai para uma igreja, aí começa, você não pode mais ir em baile, você não pode mais beber, você não pode mais fumar, você não pode isso, você não pode aquilo. Aí dali a pouco, além de não poder, aí você também não pode cortar o cabelo, você não pode mais isso, não pode mais aquilo, não pode. A natureza continua lá dentro, mas o comportamento é o principal. E eu lembro que eu fui numa igreja, e daí o pastor chamou uma senhora para ir na frente e dar uma volta, e a mulher deu uma volta, e o cabelo dela ia quase aqui no joelho. Daí o pastor disse assim: isso é santidade, irmãos. Meu Deus do céu, se isso é santidade, quando é que eu vou ter isso? Comportamento. Evangelho não é comportamento. Evangelho é uma coisa que Deus faz de dentro para fora, a tal ponto que você, pela graça do bom Deus, sendo tratado pelo Espírito Santo, muitas coisas você vai perceber no tempo: não sinto mais falta, não gosto mais disso, não é do meu interesse, porque a nova criatura, ele almeja cada vez mais a santidade de Cristo, mas não é imposição, não é comportamento. Uma outra coisa que Paulo vai falar aqui a respeito dessa questão
de Evangelho segundo os homens, tem a questão das boas obras, boas ações, cestas básicas, faz isso, Natal, Ano Novo, feriado, Dia das Crianças, obras com o sentido de conquistar. Não é dessa forma. Uma outra coisa complicadíssima também são as coisas de igreja, né? A pessoa ora, vai na igreja todo domingo, tem igrejas até que faz isso, tá? Quantas vezes você vai na igreja durante o ano, você vai ganhando estrelinha, aí você nunca faltou no domingo, tá tudo cheio de estrelinha. Isso aí não... Isso é tradição, gente. Você pode ser que nunca venha na igreja, mas a sua intimidade com o Senhor está tão grande que está explodindo, né, de vontade de conhecer mais ao Senhor. Lembre-se que no versículo diz assim: inquietam e tentam transtornar o Evangelho de Cristo. Gente, a palavra inquietar significa pôr em agitação. Quer ver uma outra coisa terrível? Como assim você nasceu de novo e não fala em línguas? Aí a pessoa treme as pernas e fala: meu Deus, que história é essa? Eu nunca ouvi falar sobre isso. Gente, quando você nasce de novo, o Espírito cuida de todos os detalhes na sua vida. E se você for ter o dom de línguas, Deus seja louvado. E se não for ter, Deus seja louvado. É engraçado que ninguém fala em dons de socorro na Bíblia, e tem o dom de socorro, e esse dom, ele é meio camuflado, porque tem várias pessoas que têm o dom do socorro, ajuda as pessoas, mas língua todo mundo vê, e a orientação da palavra ainda é o seguinte: se você fala em língua, mas não tem intérprete, é melhor que você esteja calado na igreja, porque você vai edificar só você e não a igreja. E além disso ainda tem a expressão dentro do inquietar, né? É incomodar, é tirar o sossego, é colocar dúvida no coração da pessoa. É um evangelho terrível segundo os homens. Além disso, tem ainda no verso 7, transtornar, é causar perturbação. Por exemplo, como que você está indo 10 anos na comunidade e nunca foi batizado? Entende? O Espírito nunca tratou comigo sobre isso. Como assim? Mas lá está escrito. Está escrito, mas Deus ainda não falou comigo. Estou esperando o Senhor. E quando Deus fala, cadê o Milton? O Milton não está aqui hoje? O Milton, quando Deus falou com ele sobre o batismo, ele chegou, ele falou: pastor, eu quero me batizar, e foi num encontro de homens lá, num dia frio, no Rio, lá na fazenda do Fernando, num dia frio, mas é uma coisa que o Espírito faz e a pessoa faz com alegria, e aí ele dá o testemunho disso, que é um momento maravilhoso. Muito bem, não vou falar demais. Gálatas capítulo 1 ainda, os versículos agora 8, 9 e 10. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Isso, ele fala dessa seriedade, né? Mesmo que venha um anjo do céu falar outro evangelho, além daquele que nós expomos aqui, morte, sepultamento e ressurreição, a nossa morte, o nosso sepultamento e a nossa ressurreição com Cristo, essa boa notícia, se vir um anjo do céu, seja maldito, porque o evangelho é simples, é uma obra feita por graça. Por isso que nós estamos abordando aqui, você
e eu fomos alcançados pela graça de Deus. Não existe em nós algo que chame a atenção de Deus. Você é o queridinho de Deus, por isso eu vou te salvar. Não, nós nascemos pecadores. E a graça de Deus, ela vem exatamente, sabe, para quem? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Alguém já disse para mim, pastor, comigo Deus não tem jeito. Claro que tem, porque onde o pecado abundou, superabundou a graça. É aí que a graça se manifesta de uma forma tão tremenda e sobrenatural. Último texto para eu não ficar falando mais. Efésios 6, 18 e 19, que vai mostrar o seguinte: não adianta você querer entender isso pela sua mente, pela sua lógica, porque Paulo vai mostrar de uma forma bem clara, isto é mistério. Gálatas 6, 18 e 19, quando ele vai mostrar exatamente isso, né? Que orem por mim também, para que seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. É isso? Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Amém? É mistério. O mistério do Evangelho é o que a Maria fez. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E ele opera milagre. Explicar mais não tem como, tá bom? Muito bem. Chega, né? Barbaridade. Vamos ficar em pé. Vamos orar. Senhor, é muito gratificante saber que a graça de Deus veio sobre todos os homens. É muito gratificante saber que todos os que estão aqui hoje são alvos da tua graça, da tua misericórdia, que foram alcançados na cruz, no corpo do Senhor Jesus, e que ali, por graça, o Senhor matou o nosso velho homem, por graça fomos sepultados, e por graça o Senhor nos ressuscitou juntamente com Ele, e lindo, mais lindo ainda, nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Senhor, não é privilégio meu, nem do Luiz, nem do Ed, nem do Fernando, é um privilégio de todos nós que estamos aqui. A Tua palavra nos assegura isto. Agora, Senhor, eu peço que o Teu Espírito Santo venha visitar a cada um, trazendo essa revelação. É simples. É um muito obrigado. É um cumpra-se em mim segundo a Tua palavra. Que isso aconteça, Senhor, em mais e mais vidas, que possam usufruir desta vida de Cristo sobrenatural, que hoje podemos usufruir. Eu oro agradecido, crendo que o Teu Espírito há de trazer revelação. Em nome de Jesus.